Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante em direito constitucional, que aparece em praticamente todas as provas de concurso: a aplicabilidade e a eficácia das normas constitucionais. Esse assunto é central, porque ajuda a gente a entender como e em que medida as normas previstas na Constituição produzem efeitos no mundo real. Antes de a gente mergulhar no conteúdo, eu quero pedir uma coisa rápida. Comenta aqui embaixo qual é o concurso que você está se preparando. Assim eu consigo adaptar os próximos resumos para ajudar ainda mais você que está nessa caminhada. E já aproveita para deixar o like, porque isso mostra para o algoritmo que você está comprometido com o seu estudo e quer ver mais conteúdo assim. Primeiro, é essencial lembrar que todas as normas constitucionais possuem juridicidade, ou seja, todas elas têm força obrigatória. Não existe norma constitucional sem eficácia. A diferença está no grau de eficácia. Isto é, no quanto aquela norma consegue produzir efeitos práticos imediatamente após a promulgação da Constituição. Vamos começar com a doutrina americana clássica. Ela tem uma distinção interessante. Fala em normas autoexecutáveis e normas não autoexecutáveis. As autoexecutáveis são aquelas que podem ser aplicadas diretamente, sem necessidade de qualquer regulamentação posterior. Já as não autoexecutáveis são aquelas que dependem de lei para que seus efeitos se concretizem. Dentro dessas não autoexecutáveis, a gente encontra três tipos: as normas incompletas, as normas programáticas, que são aquelas que traçam diretrizes para políticas públicas, e as normas de estruturação, que criam órgãos, mas deixam para a lei a tarefa de detalhar como eles vão funcionar. Além desse aspecto jurídico, também existe o que chamamos de eficácia social. Não adianta apenas a norma ter juridicidade. É preciso que ela seja efetivamente aplicada no dia a dia da sociedade. Então, a eficácia social mede se aquela norma está de fato produzindo efeitos concretos na realidade, se está sendo respeitada, se está sendo cumprida. Mas, para fins de concurso, a classificação que mais aparece é a do professor José Afonso da Silva. Segundo ele, as normas constitucionais podem ser de eficácia plena, contida ou limitada. Vamos por partes. As normas de eficácia plena são aquelas que, desde a promulgação da Constituição, já produzem todos os efeitos que o legislador quis dar. Elas possuem três características fundamentais. Primeira, são de aplicabilidade direta, ou seja, não precisam de lei posterior, são auto-aplicáveis. Segunda, os efeitos são imediatos. Terceira, elas são integrais. Isso significa que não podem sofrer restrições futuras. Um exemplo muito importante que você tem que decorar: todos os remédios constitucionais são de eficácia plena. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Aqui cabe um detalhe interessante que pode cair em prova. O mandado de injunção existe justamente para dar efetividade a normas de eficácia limitada. Mas ele próprio é uma norma de eficácia plena. Então você pode usar o mandado de injunção imediatamente, sem precisar de lei regulamentadora. Agora vamos para as normas de eficácia contida. Elas também produzem efeitos desde a promulgação, só que podem ser restringidas. Quem pode restringir? Três possibilidades. Primeira, o legislador infraconstitucional. Segunda, outra norma constitucional. Terceira, conceitos ético-jurídicos indeterminados. Quer um exemplo clássico? O artigo 5º, inciso 13, que garante a liberdade de exercício de qualquer profissão, ofício ou trabalho, desde que atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Isso significa que até a lei regulamentar, a liberdade é plena. Qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Mas quando a lei surge, ela pode impor limites, como no caso do exame da OAB para advogados. Então percebam, essas normas são auto-aplicáveis, geram efeitos imediatos, mas sua eficácia pode não ser integral, porque podem vir a ser restringidas. Outro exemplo importante: o direito de greve na iniciativa privada. Você já pode fazer greve desde a promulgação da Constituição, mas a lei pode definir quais são os serviços essenciais e estabelecer regras específicas. Por fim, temos as normas de eficácia limitada. Essas dependem de lei futura para que produzam todos os seus efeitos. Enquanto a lei não é editada, o direito não pode ser usufruído. É o caso, por exemplo, do direito de greve dos servidores públicos. A Constituição reconhece o direito no artigo 37, inciso 7º, mas diz que ele será exercido nos termos definidos em lei específica. Se a lei não existir, o direito não se concretiza.
Por isso, dizemos que essas normas não são auto-aplicáveis, têm eficácia imediata e reduzida. Dentro das normas de eficácia limitada, José Afonso da Silva faz mais uma subdivisão. Ele fala em dois grupos. Primeiro, princípios institutivos ou organizativos. São normas que atribuem competências a órgãos e pessoas, como, por exemplo, a criação ou extinção de ministérios. Segundo, princípios programáticos. Estabelecem programas e fins sociais, como as normas que determinam a implementação de políticas de saúde, educação ou assistência social. Essa presença das normas programáticas é que leva muitos autores a chamar a Constituição de 1988 de Constituição Dirigente, porque ela não apenas organiza o Estado, mas também traça objetivos e metas a serem perseguidos pelo poder público. Agora atenção para um ponto que pode cair em prova. Mesmo as normas de eficácia limitada possuem eficácia mínima. Isso quer dizer que elas já produzem efeitos jurídicos mesmo antes da lei regulamentadora. Esses efeitos podem ser de dois tipos. Primeiro, efeitos negativos, no sentido de revogar leis anteriores que contrariem a Constituição e impedir novas leis que contrariem a norma. Segundo, efeitos vinculativos, no sentido de obrigar o legislador a editar leis regulamentadoras. Caso o legislador não faça isso, temos uma omissão inconstitucional que pode ser corrigida por instrumentos como o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Além dessa classificação de José Afonso, vale mencionar a proposta de Maria Helena Diniz, que é bastante cobrada em prova também. Ela fala em normas de eficácia absoluta que não podem ser alteradas nem por emenda constitucional, como as cláusulas pétreas. Depois, normas de eficácia plena, que aqui são entendidas como as de José Afonso. Normas de eficácia relativa restringível, que correspondem às normas de eficácia contida, e normas de eficácia relativa complementável, que correspondem às normas de eficácia limitada. Alguns autores ainda mencionam as normas de eficácia exaurida ou de aplicabilidade esgotada. São aquelas cujos efeitos já se consumaram, como acontece com alguns dispositivos do ato das disposições constitucionais transitórias. Para fechar, um ponto que aparece bastante em provas é o conceito de densidade normativa. A palavra densidade aqui é sinônimo de objetividade. Quanto maior a precisão da norma, menos necessidade existe de atuação do legislador ordinário. Uma norma muito detalhada tem alta densidade e é auto-aplicável. Já uma norma muito genérica, que traz apenas diretrizes, tem baixa densidade e depende de regulamentação para ser aplicada. Por exemplo, uma norma que diz é livre o exercício de qualquer trabalho tem alta densidade. Já uma norma que diz o Estado promoverá políticas de desenvolvimento social tem baixa densidade. Então, resumindo a nossa conversa, todas as normas constitucionais possuem eficácia, mas em graus diferentes. As de eficácia plena são auto-aplicáveis, imediatas e integrais, como todos os remédios constitucionais. As de eficácia contida também são auto-aplicáveis e imediatas, mas podem ser restringidas, como a liberdade profissional. E as de eficácia limitada dependem de regulamentação futura, embora já tenham efeitos mínimos, negativos e vinculativos, como o direito de greve dos servidores. Maria Helena Diniz traz uma classificação complementar. E em provas, a noção de densidade normativa pode ser explorada como um critério para saber se a norma é mais ou menos auto-aplicável. Esse é um tema que costuma cair de forma direta em questões objetivas, muitas vezes com exemplos do texto da Constituição. Vale a pena decorar as características de cada tipo de norma e treinar com questões, porque isso faz toda a diferença no resultado da sua prova. Se esse resumo fez sentido para você, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Cada resumo vai te deixar mais perto da aprovação. E já pode continuar estudando com o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Vamos conquistar esse sonho juntos.